Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Eduardo Silva e eu vim aqui hoje para explicar um pouquinho para vocês da minha opinião pessoal, das minhas impressões das máquinas Doce Gusto e Três Corações. Lembrando que a minha opinião pessoal, eu procurei um conteúdo na internet, achei muita coisa superficial e eu quis fazer uma coisa mais objetiva e direta para vocês. Então eu vou falar um pouquinho de cada máquina, com os pontos que na minha opinião se sobressaem, e aí eu já mostro o da máquina oposta na hora para vocês, ó. Eu vou começar aqui com a máquina da Dolce Gusto, e eu vou falar agora dos pontos positivos que eu acredito que supera a máquina da Três Corações. Então, em primeiro lugar, o design e o acabamento da máquina é muito superior. Você percebe a qualidade do acabamento. Você não vê o parafuso aparecendo como você vê na máquina das Três Corações. É um material mais resistente, bem diferente aqui, por exemplo, do acabamento da Três Corações, que você consegue ver até a marca da pintura. Ó, na peça você já percebe que não tem o mesmo cuidado, a resistência do material e a pintura, por exemplo, não é a mesma coisa que a máquina da Dolce Gusto. Então, na minha opinião, um ponto que a Dolce Gusto se destaca é no design e no acabamento da máquina. O segundo ponto é a regulagem aqui do apoio. Enquanto aqui na máquina da Três Corações isso não é possível, tem que ser usada uma xícara no máximo, por exemplo, desse tamanho aqui, e ela já está quase dando o tamanho. Na máquina da Dolce Gusto, eu consigo usar uma xícara ou um copo grande, e se necessário, tem a opção de tirar, colocar um copo maior ainda, ou para não respingar, se for uma xícara pequena, apoiar aqui em cima também. Então ela tem três opções de regulagem: mais próxima, intermediária e mais baixa. Já a máquina da Três Corações não possui essa opção. E isso me incomodou um pouco. Às vezes a gente está com pressa, não tem uma xícara pequena, a única opção que tem é retirar esse suporte, mas aí a gente tem que ficar segurando o copo porque ela tem essa ondulação, que também eu não entendi o porquê que fizeram. Poderia ser plana, e aqui ela ainda tem um relevo. Então entra também na parte do acabamento, que a Dolce Gusto eu achei muito melhor. Um terceiro ponto que a Dolce Gusto se sobressai é que ela possui bebidas frias. Então a gente consegue fazer bebidas quentes, puxando a alavanca para o lado direito, e bebidas frias, puxando a alavanca para o lado esquerdo. E aí o fabricante recomenda que coloque gelo no copo e jamais coloque no reservatório para não danificar o equipamento. Mesmo assim, as bebidas geladas são muito boas também, então acredito que é um diferencial que essa máquina não possui. A máquina da Três Corações, ela trabalha apenas com bebidas quentes. Um quarto ponto que eu acredito que a Dolce Gusto se sobressai em relação a Três Corações é a variação de tamanhos. Então aqui existem vários tamanhos aí, 7 tamanhos de bebidas diferentes que ultrapassam os 100 ml, que no caso é o tamanho máximo que a Três Corações faz. Então, desde um café expresso que a gente usa aqui no segundo, até uma bebida maior, como as bebidas de café com leite, geralmente são maiores, o Nescau, então proporciona uma quantidade de bebida maior nessa máquina. Um outro ponto que me chamou bastante atenção é a qualidade em relação após o uso aqui da cápsula. Então essa cápsula aqui é de Nescau, foi feito um pequeno furo aqui no momento que a gente fez a bebida, e está limpo, sequinho aqui o porta-cápsula. Não fica água aqui em cima, bem legal.
bem diferente da máquina da Três Corações, que a gente faz a bebida e você percebe que acumula um pouco de água em cima da cápsula. Ó, acabei de tirar, já sujou aqui a toalha. Então, eu depois vou jogar fora. Eu deixei para mostrar que é uma coisa também que eu acho que poderia ser melhor na Três Corações, e a Dolce Gusto fez um acabamento melhor nesse quesito. Aqui saiu um pouquinho porque eu abaixei a alavanca e pressionou a cápsula, o que é normal. Mas aqui já não fica mais pingando. A máquina da Três Corações, às vezes, após retirar a bebida, ela também pinga um pouquinho. Como está acontecendo agora por coincidência. Eu fiz o mesmo procedimento nas duas. A Dolce Gusto não está pingando e a Três Corações está pingando. Então, acaba acontecendo o mesmo. Então, o ideal é que quando use a Três Corações, logo em seguida, faça o descarte da cápsula. Um outro ponto que eu acredito que a Dolce Gusto se destaca é a variedade de bebidas diferentes que ela possui. Então, desde bebidas como o Chocotino, que usa 2 cápsulas, uma de leite e uma de chocolate, o Nescau, apesar de eu não gostar, a minha preferência pessoal ser o Toddy, eu não costumo tomar muito essa bebida, mas a gente pesquisou também esses dias e viu que até bebidas da Starbucks já tem para essa máquina. Acho também que é um diferencial. Um outro diferencial é que essa máquina aqui da Dolce Gusto, ela é mais silenciosa comparado com a máquina da Três Corações. Então, quando a gente vai extrair a bebida, ela faz menos barulho, né? Na minha opinião, não incomoda, não tem problema com isso, mas algumas pessoas têm acreditam que isso é um diferencial importante. Agora, eu passei as minhas impressões em que a Dolce Gusto sobressai a Três Corações, e eu vou fazer o inverso agora. Então, a máquina da Três Corações. O primeiro ponto positivo que eu acredito é o reservatório dela, que é muito maior que o reservatório da Dolce Gusto, muito maior mesmo. Vou mostrar daqui, ó. Dá para perceber a diferença. Ali é um reservatório que dá para fazer bastante bebida. O da Dolce Gusto, 4 bebidas, 5 bebidas, a gente já tem que abastecer mais água. Um outro ponto, ainda falando do reservatório, é que no caso da Três Corações, também acho um ponto positivo. Nós podemos tirar a tampinha e abastecer a água na máquina. No caso da Dolce Gusto, isso não é possível. Temos que retirar aqui, pressionando ela para trás, e abastecer a água. Parece ser uma coisa simples, mas no momento aí de uma visita, de várias pessoas usarem a máquina, tem que ficar parando para abastecer. E além disso, tem que retirar o reservatório, que dá um pouquinho mais de trabalho. Então eu acho que a Três Corações sobressai nesse quesito. Um outro quesito é o custo da cápsula. Então aqui nós temos as cápsulas da Três Corações e a cápsula da Dolce Gusto. E no caso da Três Corações, as cápsulas são mais em conta. Além de, ainda falando sobre as cápsulas, a gente achar elas com mais frequência. Então, às vezes, eu preciso procurar bastante para achar a cápsula da Dolce Gusto, e a da Três Corações no mercado próximo a gente já consegue achar. Um outro ponto positivo é que as bebidas da Três Corações, elas são, na minha opinião, muito mais saborosas e com um aroma mais forte do que as bebidas da Dolce Gusto. Assim que a gente faz um cappuccino ou até mesmo um café nessa máquina da Três Corações, o aroma ele fica muito mais forte, dando para perceber de longe, do que as bebidas feitas na Dolce Gusto. Um outro ponto bem interessante é que as bebidas da Três Corações só é necessário uma cápsula para fazer. Então, por exemplo, se eu for fazer aqui um chocolato desta máquina Três Corações, eu vou usar uma cápsula, chocolato,
enquanto na Doce Gusto eu preciso usar uma cápsula, que no caso aqui é Chocotino, da versão leite, e uma cápsula da versão chocolate. Então a gente precisa usar 2 cápsulas para fazer uma bebida. Aqui na Três Corações, com uma cápsula eu faço a bebida. E o ponto principal para mim que a máquina da Três Corações sobressai a máquina da Doce Gusto é o sabor. Na minha opinião, as bebidas da Três Corações são mais saborosas, principalmente o café, o chocolate quente e o cappuccino. O cappuccino é o meu preferido, tem um sabor de canela no final. Acho que a quantidade é maior, então é bem mais servido pelo custo-benefício do valor das cápsulas. Como disse, mais fácil de achar. E acredito aí que para uso em residência, esta máquina da Três Corações, contando o custo-benefício, a praticidade e o sabor, ela é mais atrativa. Para uso comercial, até pelo design da máquina e pelos pontos que eu falei anteriormente, eu indico a máquina da Doce Gusto. Falando agora qual máquina é a melhor na minha avaliação, levando em consideração todos os pontos e para o meu uso, que seria residencial, eu prefiro a máquina da Três Corações, mesmo numa visão geral, a máquina da Doce Gusto sendo melhor em termos gerais, como acabamento, como opcionais de diferenciar tamanhos, temperatura fria, enfim. Então, provando as bebidas, a qualidade e o sabor, eu fico com os sabores da Três Corações. E reforço que a Doce Gusto é uma excelente máquina, é muito bonita, muito bem acabada e oferece muita qualidade aí em todos os seus produtos. Então é isso, deixei a minha opinião. Se alguém aí discordar ou tiver algo para acrescentar, será muito bem-vindo. Agradeço desde já. Um grande abraço e fui.